Eu sou a professora Angélica Pauriani, sou coordenadora do curso de Pedagogia aqui no Unisagrado, atuo nas licenciaturas também aqui na instituição. Nós temos não apenas algumas capacitações para os professores, né, que se referem ao trabalho com alunos que têm algum tipo de necessidade educacional especial, mas a gente também tem um cuidado muito grande de preservar as identidades dos nossos alunos, sendo eles indígenas ou não, né? Com os indígenas, nós temos tido disciplinas que tematizam questões relacionadas à própria forma, né, de conceber a vida, a natureza, a relação dos indígenas com a sociedade, com eles próprios. Então, a gente tem tentado não apenas inserir conteúdos, mas pensar em metodologias de ensino que possam amenizar alguns efeitos, né, trazer um pouco a cultura deles mesmo para o espaço da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente considera que os professores, eles buscam, a partir de metodologias de ensino, incorporar os estudantes e, entre eles, os estudantes indígenas. A gente tem um retorno muito bom, né, muito positivo com os nossos alunos indígenas. Eu tenho muitos deles em sala de aula e eu faço questão de ter um olhar atento, né, no que se refere a algum tipo de forma diferente que a gente muitas vezes assume, né? A gente naturaliza alguns comportamentos que não são naturalizados, que são construídos socialmente, culturalmente. Então, eu percebo que os alunos indígenas, se eles entram na universidade no primeiro ano com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de receio, de medo, essa construção cotidiana, da relação próxima entre os professores e os alunos, vai auxiliando eles nesse desenvolvimento intrapessoal, né? Então, eu percebo que nessa relação entre professores e alunos, uma relação próxima, baseada no respeito, na confiança, que a gente vai conseguindo construir caminhos mais tranquilos, né? Vamos dizer assim, caminhos mais possíveis de serem trilhados pelos nossos estudantes. Eu tento sempre que possível pedir para os nossos estudantes indígenas trazerem alguns exemplos de organização específica relacionada à cultura deles, né? Então, a disciplina de literatura infanto-juvenil, eu solicitei que eles trouxessem algum material de leitura ou algum conto relacionado aos indígenas, e foi o que eles fizeram, né? Então, eu pude perceber que o envolvimento dos estudantes foi muito grande porque eles se sentiram representados, né? Ou então, em um projeto que eu desenvolvi que visava desenvolver um mapeamento da oferta da educação básica nos municípios da região, e alguns alunos indígenas trouxeram resultados muito interessantes a respeito da educação, da oferta da educação lá na aldeia. E isso, sem dúvida, é enriquecedor, não apenas para os estudantes que estão talvez pela primeira vez tendo acesso a essas informações, né, dos colegas, mas porque também a gente vai trazendo outras formas de organizar a educação, outras formas de pensar a escola, para além dessas configurações que a gente está acostumado, né? A gente vai percebendo que há outros modos de conduzir essas práticas de socialização, como é a prática da educação, né, da escolarização. Muitas vezes o acesso às tecnologias, à internet ou algum tipo de atividade que esses alunos devem desenvolver no espaço extra-universidade, né, extra-instituição, muitas vezes é um impeditivo para eles, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, eu acho que foi o momento em que a gente mais vivenciou esse desafio da tecnologia. A gente precisava da internet, a gente precisava de computadores ou outros dispositivos que funcionassem, e os nossos alunos não tinham esse tipo de acesso. Tudo aquilo que a gente pode desenvolver
no espaço da universidade, no espaço da instituição e que requeira um apoio ou requeira um suporte tecnológico, a gente precisa olhar com mais atenção para esses estudantes. Sempre que eu tenho reunião com os professores que lecionam disciplinas pedagógicas ou que estão lecionando disciplinas nos cursos que nós temos os estudantes indígenas, eu tento orientá-los no sentido de que eles possam desenvolver atividades que requeiram atividade em sala de aula, requeiram a atuação dos alunos em sala de aula, ou para que eles possam fazer uso do laboratório, né, para que esse não seja um elemento que possa punir os nossos estudantes por conta do acesso. Eu acho que a questão do acesso aos computadores, à tecnologia, é realmente um desafio grande para os nossos estudantes indígenas. A escola da aldeia, ela é o nosso principal espaço, assim, né, de atuação dos nossos estudantes. Praticamente todos os nossos estudantes que ainda estão em formação já estão atuando na escola, seja como estagiários, seja como professores de turma mesmo. Eu noto com bastante alegria, né, que esses momentos de formação, essas experiências formativas que a gente tem aqui no espaço do Unisagrado, eles estão chegando na aldeia por meio da escola, né? E a escola, tanto na aldeia quanto na sociedade, é um meio de socialização, de socialização da cultura, do conhecimento historicamente construído, acumulado, né? Então, eu vejo que, como pedagoga que sou, eu aposto muito na escola como esse local de divulgação e de circulação de saberes. E, sem dúvida, as práticas pedagógicas institucionalizadas por meio da escola, elas vão contribuir de forma bastante intensa para a continuidade, né, do próprio grupo, para a preservação dos valores, dos saberes, né? Então, eu percebo que muitas vezes a gente acha que o interesse pelas licenciaturas ele pode estar diminuindo, mas eu não noto isso com os estudantes indígenas, muito pelo contrário. Eu vejo que o interesse se mantém e até aumenta à medida que os anos vão passando.